Hoje nós vamos iniciar uma nova série, né, de mensagem. Eu estava, há uns dias atrás, aqui na igreja, orando, período de oração, e eu pedindo a Deus direção, né, daquilo que o Espírito Santo queria ministrar nos nossos corações. E veio muito forte isso, quando Deus fala e quando Deus cala. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. O falar e o calar de Deus. Deus fala e Deus cala. Muitas vezes acontece isso. E nós temos que aprender a discernir, queridos, a voz de Deus. E nós temos que aprender a confiar no silêncio de Deus. Em todo o tempo nós precisamos. Quando a gente vai ali para Apocalipse, capítulo 2 e 3, sempre termina quando cada igreja está escrevendo a cada uma das igrejas, e ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nós temos, e nós vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer a cada um de nós. Nessa nova série de mensagens, em todos os dias, enquanto nós estivermos nessa terra, ouvindo o que Deus tem para falar. Né? Deus nem sempre fala, queridos, da maneira que a gente espera. Deus nem sempre responde no tempo que nós desejamos, no tempo que nós queremos. Mas uma coisa é certa, queridos, Ele nunca deixa de agir. Ele sempre está agindo. Né? A voz do Senhor, o silêncio dEle, trabalha no nosso caráter e aprofunda também a nossa fé. E nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos ouvir Deus. E nós precisamos entender também. Talvez você tenha, por esses dias, na sua vida, algum tempo, falado sobre isso, pensado nisso. Deus parou de falar comigo. Eu não tenho ouvido mais Deus. Eu não tenho conseguido entender o que Deus está falando. Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou meditando na palavra, mas parece que Deus calou. Parece que Deus, sabe, eu já até ouvi essa terminologia, parece que o céu está blindado, está um aço, que não passa nada, né? E às vezes acontece isso. Agora, hoje nós vamos falar sobre isso. Deus fala, você está ouvindo? Porque há uma diferença muito grande, irmãos. Deus falar e nós escutarmos, e Deus falar e nós não ouvirmos. Eu gosto, uma das coisas que tira, que para mim, só um minuto, que me desliga, eu me desligo, é assistir filme. Eu posso assistir um filme antigo 10 vezes, estou nem aí. Se você me perguntar do filme, eu também não vou saber te responder muita coisa dele, mas eu me desligo. A Rose às vezes fica até brava, né? Porque ela fala comigo e eu não escuto. Ela fala comigo, eu escuto uma vozinha lá assim, longe, né? Mas eu nem respondo, né? Às vezes ela fica brava, né? Eu estou falando, você não me escuta, né? Eu escutei, mas não entendi nada. Ou às vezes eu não quero entender também, né? Às vezes é o já que, né? Aí eu não quero entender, né? Já que você não está fazendo nada, já que você está parado, né? Mas, irmãos, nós vivemos numa geração, acho que essa geração mais conectada da história, que até hoje que existiu. E existe um paradoxo nisso, porque é a geração que tem mais dificuldade de ouvir. Está conectada,
mas não ouve. Nós temos mensagem de tudo que é jeito, chegando todo o tempo. Eu estou aqui ministrando, irmãos, a palavra, eu estou vendo alguns irmãos lendo mensagem, respondendo mensagem, vendo vídeo. A gente vê isso, sabe? Às vezes está lá rolando, está lá no looping, né? E fica ali, está aqui, mas não está aqui. Nós estamos desse jeito, né? Eu até tirei aquele negócio de vibrar, mensagem, aquele negócio que fica as mensagens vindo no celular, eu tirei tudo, porque fica o tempo inteiro, né, vibrando na gente. Né, é o tempo inteiro isso. E as pessoas estão desse jeito. Você vê isso, você vai num estabelecimento comercial, a pessoa está lá, te atendendo, mas não está com você. Aí você pergunta, a pessoa não sabe responder. As pessoas estão ficando alienadas, né? Com tantas coisas, tantas notícias, multiplicando, né? Notícia em tempo real. Notícias que você demoraria dias para saber, aconteceu lá, você já sabe aqui. Notícias boas, mas a maioria notícias ruins, né? Nós temos muito podcasts, vídeos curtos, música, opiniões formando, sabe, um verdadeiro oceano de vozes nas nossas cabeças, na nossa mente. E está assim, né? Nós nunca ouvimos tanto, mas nunca escutamos tão pouco. Tão pouco nós estamos escutando. E enquanto nós somos bombardeados por milhares de vozes, irmãos, o mais importante está sendo ignorado: a voz de Deus. Ouve tudo, mas não a voz de Deus. Nós temos ignorado isso. E o que realmente sustenta a nossa vida espiritual, e o que, quando você olha ali para o povo de Israel e olha para nós, né, nós vamos ler um texto daqui a pouco, falando, né, de Samuel. O que havia? Havia um sacerdote, havia todas as coisas, só no tempo de Samuel, só não tinha a palavra. Eles não estavam escutando a palavra, né? E nós precisamos, queridos, ouvir a voz de Deus. A pergunta, queridos, que nós precisamos responder para nós é: eu tenho ouvido a voz de Deus? Não é escutado. Não é igual eu assistindo um filme e escutando a voz da Rose. Sabe, mas dado atenção. E um parêntese, e isso está acontecendo muito nos casamentos. A pessoa chega, deita no sofá, vídeo alto que lá da rua escuta, né? E não estão escutando um ao outro. Sabe aquele negócio, olho no olho, parar? Por quê? Eu não tenho tempo. Estou aqui, sabe? Eu estou aqui. Nós chegamos agora, nós fomos eu, a Rose, o Estevão e a Júlia, nós fomos na formatura do nosso irmão aqui da igreja, o Gustavo Girardi. Glória a Deus, terminou a faculdade de medicina, formou, agora é médico, né? E aí nós fomos lá para louvar a Deus, né, pela vida dele, pela conquista. E nós saímos de lá, nós acordamos hoje 3 horas da manhã, e saímos de lá 4 e pouco da manhã, chegamos a pouco antes do culto começar. E eu fico agitado. Eu quase não sou
sou bem tranquilo, calminho, agitado, né, pastor Pablo? Né? Pastor Pablo, coitado, sofre comigo, né? E eu cheguei aqui, eu sentei aqui, eu falei, amor, eu vou lá para frente. Sentei aqui. A minha oração foi essa: Senhor, cala minha mente, cala meu coração. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Nós estamos assim, gente, desse jeito. Tudo que é lugar, é no trabalho, é na igreja. A pessoa chega na igreja já, sabe, uma coisa assim. Por quê? A mente não está parando. A pessoa pode estar quieta, mas a mente está ali, ó, rolando assim, ó. E nós temos que chegar nesse momento e falar assim: Senhor, cala a minha mente. Me ajude, sabe? E nós olhamos ali na época de Samuel, havia tudo, queridos. Sabe, só não havia submissão coletiva à vontade de Deus. Eles só não ouviam Deus. O povo estava ali, era o povo de Deus, mas eles viviam conforme eles queriam viver. Eles estavam vivendo do jeito que eles queriam, fazendo as coisas que eles queriam. Será que não tem um paralelo com a nossa época hoje? Eu faço, não tem problema. Não tem problema. Tem coisa que tem problema. Num tempo em que pecado não é pecado, para as pessoas, mas para a palavra de Deus e para nós que somos cristãos, tem muita coisa que é pecado e continua sendo pecado. Sabe, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós vivemos nessa cultura relativista, queridos. Sabe, que relativiza toda a verdade. Não é bem assim. Não é bem desse jeito. Não, a gente pode fazer assim. Porque nós queremos do jeito da gente. E é o que estava acontecendo. Eles estavam desse jeito, né? Agora, a palavra de Deus, ela continua dizendo que só existe uma verdade absoluta. John Stott, ele fala assim: a maior necessidade da igreja nunca foi entretenimento, mas ouvir novamente a palavra de Deus. Nós estamos vivendo de entretenimento. Nós estamos vivendo de vídeos curtos, de TikTok, de mensagens de Deus, de textos da palavra de Deus que chegam a todo momento. Mas não estamos ouvindo a palavra de Deus. Não estamos deixando que essa verdade penetre no nosso coração. Toda decadência, queridos, espiritual, começa pela perda de reverência. Eu lembro, eu sou dissidente da igreja presbiteriana. Meus pais são da presbiteriana até hoje. Eu nasci lá na igreja presbiteriana do Brasil. E eu lembro, queridos, você entrava na igreja, tinha uma reverência. Estava lendo a Bíblia, todo mundo estava de pé, ninguém entrava. Estava orando, ninguém entrava. E a gente foi perdendo por causa do entretenimento. Não estou dizendo, queridos, que é falta de reverência, às vezes a gente tem uma necessidade, precisa. Mas o que acontece? Sabe, tornou assim, parece que sem valor. Por quê? Porque a gente faz o que quer.
Nós deixamos de considerar o Deus Santo, queridos. Deixamos de considerar a palavra de Deus como indispensável nas nossas vidas. Fala, irmãos, fala assim comigo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é indispensável para a minha vida, para eu sobreviver. Mas nós deixamos de considerá-la indispensável. Ela é dispensável. Ela é dispensável. Nós estamos fazendo assim, querido. Nós estamos vivendo isso. Agora, olha essa frase. O silêncio de Deus nunca é ausência de Deus. O texto que nós lemos, e nós vamos ler daqui a pouquinho, de Samuel, diz que, naquele tempo, o versículo 1 de 1 Samuel, vai lá, volta ali no slide, por favor. Naqueles dias, isso, obrigado. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A palavra de Deus era rara, não significava que Deus havia perdido o seu poder de falar. Não quer dizer que Deus tinha emudecido. Não quer dizer isso, querido. Nem que Deus tinha abandonado o povo dele. O silêncio de Deus nunca é impotência de Deus, querido. Frequentemente é um instrumento pedagógico. Muitas vezes nós precisamos aprender a ouvir, parar. Agora, a maior tragédia espiritual, queridos, não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, não é falta de recursos, é falta da palavra de Deus. Essa é a maior tragédia. Mas a palavra de Deus tem se tornado dispensável, a gente não está nem aí para ela. A gente lê a Bíblia, mas não ouve Deus. A gente vê versículos que nós recebemos, malemar a gente vê e já reposta ele. Mas não está falando com a gente. Sabe, essa é a maior tragédia, é a falta da palavra de Deus na nossa vida. Deus continua presente, irmãos. Deus continua presente. Né? Mas o que acontece? A dureza do coração humano impede que a voz dele seja percebida. Olha só essa outra frase. Enquanto todos viam crise, Deus via preparação. O versículo 1 diz que naqueles dias era raro ouvir a voz de Deus. Enquanto o povo estava achando que estava em crise, Deus estava preparando algo extraordinário. Israel estava em decadência, Deus estava preparando Samuel. Eli estava envelhecendo, Samuel estava crescendo. Os sacerdotes corrompiam o altar e Deus formava um profeta. Deus estava ali preparando tudo, querido. E Ele continua o mesmo Deus. Há muitas pessoas, e talvez você já tenha pensado isso, que o silêncio de Deus é o abandono de Deus, que Deus te abandonou. Irmãos, pensa numa coisa, você nunca vai estar sozinho. Fala assim comigo, eu nunca vou estar sozinho. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo de Deus está conosco. Para com essa síndrome de solitário. O Espírito Santo de Deus está com você. Eu estava falando ontem com um casal, e eu falando sobre a minha mãe, né? Minha mãe gosta de conversar. Se ela estiver ouvindo, beijão, mãe. Né? Minha mãe gosta de conversar. E ela fala assim, às vezes, eu estou aqui, o Weber não fala nada, meu pai é quietão. Né?
O Heber não fala nada, eu estou aqui, eu quero conversar, e ele não conversa comigo. O que eu faço? Eu desço a escada, vou procurar alguém lá na rua para me conversar. Minha mãe não fica solitária. Eu falei, mãe, já não sente solitária? Não. A hora que eu quero conversar com alguém, eu procuro. Mas a síndrome de solitário, a gente acha que todo mundo é obrigado a nos procurar. Ai, ninguém me procura, ninguém fala comigo. Os irmãos já me conhecem, né? Já nem falam mais, né? Antes eles falavam assim, pastor, o senhor nem me cumprimentou. A resposta era na hora, né, irmãos? A irmã me cumprimentou, o irmão me cumprimentou? Não. Empatamos, irmão. Estamos igual. E é isso, irmão, sabe? E é da mesma forma com Deus. Deus estava lá preparando. E, queridos, não perca, porque às vezes Deus está preparando algo e você está lá com a síndrome. Deus me abandonou, Deus não fala comigo, Deus não me escuta, eu não ouço Deus, ninguém fala comigo. Não, Deus está falando, Deus está preparando. Olha só o que Russell Shedd ele diz. Olha lá. Deus trabalha muito mais profundamente naquilo que está formando em nós do que naquilo que está mudando ao nosso redor. Deus está, falando muito mais profundo naquilo que está formando em mim, em você, queridos. Não é ao redor, é em mim, é dentro de mim, é no meu coração, é na minha mente. Deus está formando, mas se eu ficar com qualquer coisa, com qualquer dorzinha de cotovelo, talvez eu perca essas coisas. E Deus tem falando profundamente, porque, irmão, vocês acham que é só vocês que sentem essas coisas? A gente sente também, pastor sente também, pastor sente solitário também. Mas pastor, o senhor não acabou de falar que você nunca é solitário, que Deus nunca deixa a gente solitário? Deus nunca nos deixa solitário, irmãos. Mas a gente, como ser humano, a gente muitas vezes, nós nos sentimos solitários. E aí é onde a gente precisa voltar e falar assim, eu não sou solitário. Deus está comigo. Deus está comigo. O maestro um jovem perguntou para um maestro bem experiente, qual que era o instrumento mais difícil de tocar? Maestro, todos pensaram, né, que o maestro ia responder, o violino, piano, o trompete, algum desses instrumentos. E o maestro disse, a pausa. É a mais difícil de ser tocada. É a hora do silêncio. Porque após o silêncio de uma pausa na música, a próxima nota vai fazer todo sentido. E todo músico tem dificuldade de tocar a pausa. Já olhei para os músicos, eles estão tudo assim. Né? Olhei para o baterista ali. Todo mundo assim. Após a pausa, queridos, é o detalhe da música. E é isso, muitas vezes, né? Porque o maestro falou assim, qualquer músico consegue produzir som. Qualquer músico consegue fazer som, barulho, qualquer um. Mas o silêncio, a pausa, é que embeleza a música. E nós precisamos, queridos, na vida espiritual acontece o mesmo. Né? Momento que Deus fala intensamente. E é o momento que Deus permanece em silêncio. Mas nós estamos lá, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, eu quero te ouvir. Irmãos, vamos ficar quietos. Vamos parar. Nós estávamos falando essa semana no PG, né? No nosso PG lá em casa. A gente precisa de solitude. A gente precisa de tempo quieto, olhando para o nada. Até a gente estava conversando, né? E eu falei assim, a irmã postou, né, uma foto do céu. E aí o marido dela falou assim, e aí, pastor, e é verdade, quando alguém posta, aí a gente lembra de olhar para o céu. A gente esquece, queridos, de olhar.
Qual foi a última vez que você viu uma florzinha minúscula num terreno rochoso? Porque a gente não tem tempo, tem muita coisa acontecendo, muitas informações chegando na nossa mente, é tudo assim turbulento, e você não tem tempo para olhar para nada. E os pais não estão tendo tempo de olhar para os filhos. Porque vê, o filho já está enorme. Nós precisamos, queridos, desse tempo de solitude. Sabe, a voz de Deus, queridos, e o silêncio de Deus faz parte da obra que Ele está realizando em nossa vida. Amém? A voz e o silêncio dEle faz parte. Cristo é a palavra definitiva, queridos. E o chamado de Samuel aponta para algo ainda maior. Hebreus 1 e 2 diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio de quem? Do Filho, é de Cristo, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Jesus nos transmite a palavra, irmãos. Ele é a palavra. Jesus é a palavra, está lá em João, capítulo 1. Jesus, Ele é a palavra. Nós ouvimos, sabe, a voz de Deus olhando para Cristo. Cristo está revelado aonde, irmãos? Nas Escrituras. Irmãos, eu sinto em te dizer que você não vai conhecer Cristo escutando mensagem. Credo, pastor. Não. Você está ouvindo experiência de outros. Você precisa conhecer Cristo sozinho, você e a palavra. Ah, pastor, então não posso? Pode, irmãos. Pode ouvir mensagem. Só que cuidado, porque tem uma meia dúzia de pastores, de teólogos bons, e milhares que estão só querendo ganhar views, querendo ganhar números. Cuidado, irmãos. Para você não ser enganado, você precisa conhecer a verdade, conhecer Cristo, andar com Jesus. A palavra de Deus, queridos, ela é a verdade. Jesus, Ele é a verdade. Toda leitura da Bíblia, Eugene Peterson, ele diz assim: toda leitura da Bíblia deve terminar encontrando Cristo, porque toda a Escritura caminha em sua direção. Toda leitura da Bíblia, queridos, deve terminar encontrando Cristo, porque toda a Escritura caminha na direção dele. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, está falando de Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Não tenha medo de Apocalipse. Apocalipse está falando de Jesus. Do nosso Cristo, do nosso Senhor. E é justamente nesse cenário, querido, de escuridão espiritual, que Deus chama um menino. Que Deus chama Samuel. Os adultos, tudo estava coração duro, todo mundo, sabe, distante de Deus. E Deus encontra um coração ensinável. Um coração disposto a aprender. E é isso que Deus quer, queridos. Corações ensináveis. O seu coração, o meu coração tem que ser ensinável. Tem que ser. E Deus fala mesmo em tempos de silêncio espiritual. 1 Samuel 3, de 1 a 4, diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Deus sempre tem iniciativa, queridos. Deus está nos chamando. Deus começou a chamar Samuel. Samuel servia no templo, Samuel estava lá. Lembra, Ana não podia ter filho, e Eucana, que o marido dela, falou: mas você não, Eucana dava mais
para ela do que para outra mulher e para os filhos da outra mulher, mas para ela, para Ana, era dobrado, era especial, e ela ficava triste. E um dia ela estava no templo, chorando as pitangas para Deus, orando com seu coração sendo derramado diante de Deus. O profeta falou assim: você está embriagada, vai para casa, mulher. Falou: não, eu estou angustiada, a minha alma está angustiada. Estou pedindo para Deus. E ele fala: Deus vai conceder o desejo do seu coração. Que Deus conceda o desejo do seu coração. E Deus concede. Ela tinha prometido a Deus que se aquele menino, se ela tivesse um filho, ele seria entregue ao Senhor. E ele foi entregue. Ele estava no templo. Ele servia no templo, né? E esse servir, esse verbo aqui hebraico, ele não está dizendo que ele estava apenas fazendo tarefa, mas ele estava prestando um serviço na presença de Deus. Ele era um menino ainda. Ele não era gente grande ainda, não. Ele era um menino ainda. A rotina dele era dentro do templo. Deus, queridos, costuma formar grandes homens e mulheres em momentos, né, não em momentos de notariedade. Não é momentos de estou aparecendo. Deus forma na fidelidade das pequenas responsabilidades. Em pequenas responsabilidades. Antes de Samuel se tornar um profeta da nação, ele aprendeu a servir silenciosamente na casa de Deus. Servia silenciosamente. A nossa cultura, queridos, valoriza o palco. A nossa cultura, ela viabiliza isso, e viabiliza o reconhecimento. Deus trabalha no anonimato. Deus trabalha por trás das cortinas. Antes do púlpito, vem o altar. Antes da influência pública, vem a formação do caráter. É isso que Deus quer, queridos. Deus quer trabalhar na sua vida. Abra o seu coração. Permita que Ele faça isso. E há uma crise espiritual, queridos. Naquele tempo e hoje. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras. E as visões não eram comuns. Era rara, queridos. Por quê? Porque o povo tinha se tornado resistente a não ouvir Deus. Parece que a gente fica tentando ouvir Deus, mas nós não estamos dando atenção a Deus. E nós vivemos essa realidade semelhante, queridos. Temos tantas Bíblias disponíveis, falei para vocês, no nosso celular, no meu celular tem mais de 30 Bíblias ali disponível. Só em português deve ter mais de 10 Bíblias disponíveis. Nós temos de tudo que é jeito, queridos. Nós temos, igual eu falei, tem sermão, tem podcast, tem estudo, tem recurso para tudo que é lado. Nós temos recursos digitais para tudo que é lado. Mas isso não significa que nós estamos ouvindo Deus. Não significa. É possível, queridos, ter acesso à palavra sem permitir que ela transforme a vida. Informação espiritual não é sinônimo de transformação espiritual. Às vezes nós estamos sendo informados, mas não estamos sendo transformados. Nós precisamos ser transformados. O pastor visitou um empresário, né, eminente na sociedade, bem-sucedido, fiel à igreja. A primeira pergunta do pastor, né? O pastor sempre faz isso, né? Você já sabe, né? Como está a sua vida devocional? Ah, pastor, eu ouço pregações todo dia no carro, eu estou indo, meu serviço é longe, então eu escuto uma pregação, todo dia uma pregação diferente. E aí o pastor resolve fazer outra pergunta. Quando foi a última vez que Deus confrontou alguma área da sua vida? Igual aqui, silêncio. Irmãos, nós sabemos, Deus está falando, mas nós estamos ouvindo, porque se nós ouvirmos,
a palavra de Deus vai nos confrontar. A palavra de Deus nos confronta. Sabe, põe o próximo slide aí. Sabe, irmãos, ouvir conteúdos cristãos não é o mesmo que ouvir Deus. Nós estamos, às vezes, igual programa de televisão. Nós estamos só passando. Samuel não apenas estava perto do tabernáculo, ele estava disponível para Deus. Nós temos que estar disponíveis para Deus, irmão. É isso que Deus deseja. E, sabe, essa é uma diferença que continua sendo essencial nos nossos dias. O versículo 3 diz que a lâmpada de Deus ainda não tinha apagado. Alguns historiadores, eles falam que eles estavam se referindo a Samuel. Todos os outros, Eli não cuidou dos filhos dele, Eli deixava, e olha, pais, preste atenção nisso. Se você não cuida dos seus filhos, se você não educa os seus filhos, você não corrige os seus filhos, e precisa corrigir, fez coisa errada, irmãos, não passa a mão na cabeça, não, é pequeno, é assim mesmo, não é assim. Criança precisa ser disciplinada, criança precisa ser educada. Sabe, está fazendo tudo, menos ensinar a palavra de Deus. Ensina tudo, queridos, ensina tudo que é coisa, mas não ensina a palavra de Deus. Ah, pastor, tem uma Bíblia para criança? Irmãos, se vocês quiserem, a gente adquire, a gente compra. Você compra a preço de custo. Bíblia que vai ensinar, vai te ajudar a ensinar os teus filhos. E Eli, o que ele fez? Os filhos dele estavam profanando o templo. E Eli passando a mão na... Filho, o que você está fazendo não está certo, filho. Ah, filho, não faz isso, filho. E estavam eles lá fazendo novamente. E Deus manda uma palavra profética e fala para ele, olha, sabe o que vai acontecer, Eli? Seus 2 filhos vão morrer, e no mesmo dia. Sabe, irmãos, não estou falando isso que seu filho vai morrer, mas se nós não ensinarmos para os nossos filhos a verdade, se nós não disciplinarmos os nossos filhos, se nós não mostrarmos o que é pecado, o que é errado, não adianta lá na frente, irmão. Você vai sofrer duas vezes. Vai sofrer agora e vai sofrer lá na frente. Porque, irmãos, não tem erro que é mais ou menos. Errado é errado. Pecado é pecado. Ah, ele pode não aceitar, mas você vai ensinar. Ele pode não ser corrigido, mas você vai mostrar. Porque esse é o nosso papel de pais. Né? Então, queridos, em meio à escuridão daquela nação, né, Deus tinha uma luz acesa. Ela não tinha se apagado ainda. Samuel estava lá. Essa é uma imagem muito encorajadora para nós, irmãos. Deus continua com a sua lâmpada acesa. E uma coisa importante, queridos, que Deus, Ele fala, queridos, conosco. Deus está falando comigo, com você. Deus fala no silêncio, muitas vezes. Deus está falando. Agora, Deus procura e encontra pessoas ocupadas, sendo fiéis. Fiéis, irmão. Quando nós olhamos, Moisés cuidava de ovelhas, quando ele viu a sarça ardente. Gideão, ele estava malhando trigo quando ele foi chamado. Davi estava cuidando do rebanho quando ele foi ungido. Pedro consertava redes quando Jesus chamou. Mateus estava na coletoria quando Jesus fala para ele, segue-me. A gente já ouviu muito isso. Mas a gente esquece que Deus chama fiéis que estão servindo. Sabe, é isso que Deus deseja. Às vezes a gente ouve, Deus não fala comigo. Talvez a pergunta que você tem que falar, Deus não está falando comigo, pastor. Mas eu tenho cuidado do meu coração, para que ele esteja disposto a ouvir. Eu tenho feito isso, queridos, que o meu coração esteja disposto a ouvir.
Porque às vezes vai ser difícil ouvir, mas a gente precisa ouvir. John Stott, ele diz ainda assim: Deus continua falando através das Escrituras, mas precisamos de corações quietos para ouvi-lo. Coração quieto para ouvir Deus, ouvir a voz de Deus. Segundo ponto, queridos, nós precisamos reconhecer a voz de Deus. E isso é um processo de maturidade. Versículo 5 até o 8 diz assim: Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. Lembra que ele tinha falado, né? Samuel ouviu, correu até lá. Então ele se levantou e correu até onde estava Eli. E ele respondeu: estou aqui. O Senhor me chamou? Não, o chamei, disse Eli, né? Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez. E novamente Samuel se levantou e foi até lá, até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. No ponto anterior, queridos, nós vimos que Deus continua falando. Mesmo no tempo de escuridão, mesmo no tempo de silêncio, Deus continua falando. Nós vamos descobrir agora outra verdade, muito importante, que ouvir, queridos, não significa necessariamente discernir, entender. Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não entendia, ele não discerniu, ele não compreendeu. Mas como que eu vou saber que Deus está falando comigo? Como que eu vou fazer? Como que eu vou entender isso? Né? Samuel ouviu, mas ele não conhecia a voz de Deus. E às vezes, irmão, você está ouvindo, mas não está conhecendo a voz de Deus ainda. Deus está falando, mas você não está conhecendo a voz de Deus ainda. E parece que é estranho esse negócio, né? Porque ele estava lá dentro do templo, servindo, fazendo as coisas dentro do templo, mas não conhecia ainda. E às vezes nós estamos da mesma forma, queridos, e não conhecemos a voz de Deus. Muitas pessoas que nasceram na igreja, frequentam a igreja, frequentam o culto há décadas, conhecem versículos, assim, inúmeros versículos, canta tudo que é tipo de hino, de canção, participa de ministério, queridos, mas ainda não aprenderam a reconhecer a voz de Deus. Ainda não aprenderam, né? E nós temos que entender que existe uma diferença entre conhecer uma religião e conhecer o Senhor. O crescimento espiritual, queridos, acontece por repetição. O que aconteceu com Samuel? Samuel foi lá uma vez, duas vezes, três vezes, até Eli falar para ele: ó, próxima vez você fala assim, fala, Senhor, estou ouvindo. E foi o que ele fez. E quando ele fez isso, ele entendeu. Então, queridos, Deus usa pessoas para nos ensinar. Amém? Fala assim: Deus usa pessoas para me ensinar. E você precisa estar atento a isso, queridos. E às vezes são pessoas educadas, e às vezes são pessoas grossas, às vezes são carrasquenta, às vezes, sabe, são doces, mas Deus está usando também pessoas para nos ensinar. Às vezes nós estamos assim, sabe, irmãos? Deus tira, manda embora esse vizinho meu, manda embora esse vizinho, Deus do céu. Será que não precisamos mudar a oração? Deus, o que eu não estou entendendo? O que eu preciso aprender? O que eu não estou ouvindo, Deus? Às vezes Deus está nos ensinando, queridos. Eugene Peterson, ele continua dizendo assim: a espiritualidade cristã nunca foi um projeto individual. Deus sempre nos forma em comunidade. Deus usa, irmãos, a igreja, Deus usa os ministérios que você, sabe, você serve. Sabe aquele negócio, você ficou bravo com alguém? Também não vou mais no ministério.
eu vou sair do ministério, eu vou sair, eu não sirvo mais. Perdeu a oportunidade de aprender o que Deus estava ensinando, irmão. Porque Deus usa pessoas. Às vezes a lixa é grossa, às vezes é fina. Mas às vezes nós é que somos grossos, que precisa de uma lixa grossa. O diamante, ele é bonito, mas ele começou com uma rocha, com uma pedra. Primeiro teve que ser martelado, e depois vem lixando da grossa até a fininha. Aí depois uma massinha para polir, para ficar bonito daquele jeito. Nós somos assim, queridos. Então Deus usa pessoas. Agora, Deus também usou a humildade de Samuel. Samuel ia lá, Eli falava, volta. Será que Eli falou desse jeito que a gente fala? A gente fala como que se Eli estivesse falando assim. Sabe quando você acorda de noite, que você está num sono gostoso, e alguém vem, você me chamou? Não te chamei não, vai dormir. Aí vem de novo, você chamou eu de novo? Eu já te falei que eu não te chamei, vai dormir, menino. Né? Os pais geralmente falam assim, né? Primeira vez, não. Às vezes, já na primeira vez, a gente já solta os cachorros. Né? A gente lê bonitinho, mas talvez ele tenha sido mais áspero. Até que ele entende. Fala diferente então agora. Então, a humildade de Samuel, ir, voltar, deitar. Ouvir, ir, voltar e deitar. E até entender a voz de Deus. Fala dos músicos novamente aqui, viu? O violinista, né, profissional, ele foi entrevistado e perguntaram para ele, né, quanto tempo ele levou para aprender a tocar. Ele falou 40 anos. Ele tinha 40 anos. Aí o jornalista perguntou, ficou assim, né, mas como assim, você não começou a estudar música com 8 anos? Pois é, eu levei 8 anos para conhecer as notas. E 32 para aprender a ouvi-las. Queridos, é assim. Nós precisamos caminhar. E às vezes você lê 1, 10, 20, 30 vezes para entender e ouvir o que Deus está falando. Às vezes você conhece só as letras, os versículos, as notas. Você, mas eu estou junto, tá, irmãos? Às vezes eu conheço um versículo, mas não ouço Deus falando comigo. E assim era esse violinista. Tá? E assim nossa vida cristã, queridos. E nós temos que entender que Cristo é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. Ele que nos ensina. Vá para perto dele. Sabe, vá perto dele. Né? Às vezes você fala assim, mas pastor, eu não sei reconhecer a voz de Deus. A boa notícia no texto, queridos, Samuel também não sabia. Não é só você. E ele se tornou um dos profetas mais eminentes da palavra de Deus. Nós precisamos praticar, nós precisamos continuar tentando até ouvir. Né? E o terceiro e último ponto, queridos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus exige uma resposta. Versículo 9 e 10 diz assim: por isso disse a Samuel, vai e deita-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois teu servo está ouvindo. Depois de 3 vezes, queridos, Samuel finalmente compreendeu quem estava falando com ele. E nós, às vezes, queremos ouvir, mas não paramos para ouvir. Veja essa frase aí. Deus nunca fala, queridos, apenas para satisfazer a nossa curiosidade. Ele fala para transformar a nossa vida. Muitas vezes nós queremos, sabe, apenas satisfazer. Ele não é para satisfazer, irmão. Deus não é entretenimento. A palavra de Deus não é entretenimento para nós. Ela é para transformar a nossa vida.
E nós estamos vivendo, queridos, infelizmente, uma geração fascinada por conhecer a vontade de Deus, desejosa por conhecer a vontade de Deus, mas não tão disposta a obedecê-la. Eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero isso, que ótimo, mas eu estou disposto a obedecer. Eu estou querendo obedecer, eu tenho um coração rendido, como Samuel revela o coração dele, era rendido ao Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Nós temos que ter isso, queridos. E essa frase é uma das maiores declarações de disponibilidade espiritual em toda a Bíblia, irmãos. Aguenta um pouquinho mais, irmãos. Eu estou preparando essa série, é uma série, então essa primeira mensagem eu preciso para que você depois entenda todas as outras mensagens da série. Então, irmãos, eu preciso, sabe, porque no hebraico, essa palavra no hebraico, ouvir, ela não é só ouvir, ela implica em obedecer. E quando se fala essa palavra no hebraico ouvir, eles já entendem que é obediência. Eu ouço, mas obedeço. Não existe essa separação. Um não exclui a outra. Entendeu? Então, queridos, eu estou pronto para obedecer, qualquer que seja a vontade de Deus. Você está pronto a obedecer, irmãos? Qualquer que seja a vontade de Deus? Ou você quer obedecer só o que você quer? Só o que você acha que precisa? Deus procura servos, irmãos, não ouvintes. Somente quem crê, obedece. E somente quem obedece, realmente crê. Diz Dietrich Bonhoeffer. Somente quem crê, obedece. E somente quem obedece, realmente crê. Eu creio, então eu tenho que obedecer. E se eu obedeço, é porque eu creio. Porque Deus se aproxima, queridos, de quem está disponível. O versículo 10 fala assim: então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Essa próxima frase aí no telão diz assim: a obediência não conquista o amor de Deus, ela é a resposta de quem já foi alcançada por esse amor. Às vezes a gente está querendo obedecer para conquistar o amor de Deus, mas o amor de Deus nos conquistou primeiro, Ele nos alcançou. E queridos, eu tenho que estar pronto para ouvir a voz de Deus, e às vezes a voz de Deus não é fácil. Quando Samuel entendeu a voz de Deus, compreendeu que era Deus, não foi fácil, porque estava falando do que iria acontecer com Eli e com os filhos dele. E Eli fala e não oculte nada. E ele falou. Então, queridos, às vezes a palavra de Deus consola, mas às vezes ela corrige, às vezes ela confronta, às vezes ela nos chama ao arrependimento. E na maioria das vezes, irmãos, ela realmente nos confronta. Quando foi a última vez que a palavra de Deus te confrontou? Quando? E Cristo, queridos, é a palavra definitiva que exige uma resposta. Cristo exige uma resposta. Essa palavra, queridos, sabe, ela precisa... Tudo que acontece, queridos, tudo que nós lemos aqui, todo esse texto de 1 Samuel aqui, que nós lemos, capítulo 3, ela está revelando o quê? O cumprimento em Cristo Jesus. E Hebreus, ele fala isso, nós já lemos esse texto, eu não vou ler novamente. Antes falava pelos pais aos profetas, hoje fala por meio de Cristo Jesus. Se Samuel ouviu, queridos, por meio de uma revelação específica, Deus está falando hoje conosco por meio de Cristo Jesus. É por meio de Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, no início dessa mensagem nós vimos que Deus continua falando conosco, mesmo quando o cenário parece sombrio, mesmo quando nós não escutamos. Depois aprendemos que reconhecer a sua voz é um processo de crescimento, de maturidade, nos leva a uma vida de maturidade. E por fim, compreendemos que ouvir Deus
exige uma resposta de obediência. Exige uma resposta, irmãos. Ouvir Deus exige obediência. Samuel começou aquela noite como um menino que servia no tabernáculo. E ele termina aquela noite como um profeta de Deus. Tudo mudou na vida de Samuel, queridos, pela resposta dele. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E ele respondeu isso, queridos, porque ele obedeceu quando Eli falou para ele. É assim. E ele simplesmente obedeceu. Se nós obedecermos, queridos, a palavra de Deus, nós vamos ouvir. E essa oração de Samuel, ela continua sendo uma das mais transformadoras, querido, que nós podemos fazer. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Que você, queridos, possa realmente fazer essa oração. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Senhor, está difícil, está sombrio, está escuro, eu não estou escutando, mas eu quero reconhecer a tua voz. Eu não estou reconhecendo, me ajuda a entender. Eu quero obedecer, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Samuel fala isso, ele não pede explicação, ele não exige explicação. Não, mas você não falou? Não, você não falou comigo. Você não falou. Não, ele só obedeceu, queridos. E quando a gente obedece, queridos, não existe explicação, não existe garantias, não tem negociação de condições, apenas nós temos que nos colocar à disposição de Deus. Cuidado porque nós queremos negociar com Deus. Cuidado porque nós queremos explicação de Deus. Cuidado porque nós queremos garantia. Ah, não, mas se eu fizer isso, o Senhor vai fazer o que comigo? É só obediência, queridos. É só isso que Deus quer de nós. Só isso que Ele quer de mim e de você. Feche os teus olhos nesse momento, querido. Talvez você, durante esses dias, tem passado por dias sombrios. Parece que Deus não está falando contigo, você não está escutando mais. Você tem tido dificuldades. Esse é o momento de você rasgar o teu coração diante de Deus e falar: Senhor, fala, porque o teu servo está ouvindo. Mas seja servo, seja humilde, sirva, se envolva na igreja de Jesus. Se envolva naquilo que Deus tem preparado para você como igreja. Que você coloque na sua mão, se você desejar, no seu coração agora, e onde você está, e faça essa oração. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Deus vai falar contigo, querido. Deus vai falar contigo. Amém? Só essas 3 reflexões para nós. Eu tenho criado espaço para ouvir Deus diariamente. Crie espaço, queridos, para ouvir Deus. Crie um momento para ouvir Deus. Segundo, quais vozes têm competido com a voz de Deus em minha vida? Quais vozes estão te atrapalhando, queridos, ouvir Deus? Será que é o excesso? Será que é a ansiedade? Será que é o que está atrapalhando nós ouvirmos Deus? Então, nesta semana, queridos, decida obedecer imediatamente ao que Deus já te mostrou em sua palavra. Só faça isso, só obedeça, sirva ao Senhor. Amém?